Bom dia, a paz do Senhor. Você hoje que assiste esse vídeo, nesta manhã de domingo, eu vim trazer hoje uma palavra que é para despertar a sua fé. Eu venho falar de coragem. Coragem, porque nós nascemos para vencer. Eu vou tentar ler o mais rápido que eu puder, porque o meu vídeo ele não suporta muito tempo. Essa palavra se encontra no livro de 1 Samuel. E eu vou ler alguns versículos. Eu vou começar a partir do versículo 23, que é onde o gigante Golias ele se levanta para afrontar Israel. Eu venho falar de coragem. Havia um homem único em Israel que se dispôs a lutar contra este filisteu que afrontava o exército de Deus, que afrontava o povo de Deus. Havia uma diferença, porque Davi ele se dispôs a lutar contra aquele gigante, porque Davi ele confiava no Senhor. O povo de Israel temeram, eles até conheciam a palavra. Mas como o livro de Jó, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E era assim aquele povo de Israel. Eles conheciam a Deus só de ouvir, mas eles não viam a Deus. E Davi ele tinha essa coragem, porque ele não conhecia só de ouvir, mas ele via Deus na vida dele, ele confiava em Deus. Por isso que ele tomou atitude, tomou a frente de se colocar diante daquele gigante para destruir e mostrar todo aquele povo que Deus é Deus e agindo ele, quem impedirá? Eu venho ler hoje alguns versículos. Começa a partir do versículo 23, que diz assim: estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos aqueles de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, e temiam grandemente, quer dizer, como eu falei, aquele povo temeram o tamanho do gigante, o tamanho do filisteu. Quantas vezes a situação se levanta em nossa vida? Meu Deus, como eu vou suportar isso? Até onde o meu problema vai crescer? E eu venho agora a partir do versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Coragem, Davi mostrou-se diante do Saul, do rei Saul, que ele confiava em Deus. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Quando eles falam isso pra gente, você não vai conseguir. Já olhou para você? O médico traz uma notícia para você, você se desespera. O médico diz para você: ó, não tem mais jeito, agora prepara teu caixão, ó, não sei o dia de amanhã, não tem mais jeito. E a pessoa se desespera. A má notícia ela vem para tirar nosso chão, para enfraquecer a nossa fé. Mas olha o que diz a palavra. Versículo 4. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e eu a tomava, uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e o livrei da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe a mão da barba, eu o feri e matei. A fé de Davi ninguém conhecia.
falaram para ele: você não vai conseguir, você ainda é muito moço, já olhou para o seu tamanho, já olhou o tamanho dele. Mas as armas de Golias não eram as mesmas armas que Davi tinha para lutar contra aquele gigante. As armas que Davi usava para lutar contra Golias era a palavra do Senhor. Saul vestiu a Davi de seus vestidos, foi o que eu disse agora, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si, e tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-lhe no alforje de pastor que trazia. E a saber do surrão, lançou a mão à sua funda, e foi chegando ao filisteu. E o filisteu começou agora um diálogo entre Davi e Golias. E o filisteu também veio. Se tinha chegado a Davi, eu que ele levava o escudo e ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou, porque era mancebo, ruivo e gentil. Foi o que eu falei para você. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires contra mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E os filisteus amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu, às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregarás nas minhas mãos, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi estava determinado. É assim que nós temos que ser. Eu não aceito esta doença. Eu não aceito esta falta de emprego. Eu não aceito esta miséria. Eu não aceito esta situação. E isto não vai ficar assim, porque eu sei, o Deus que eu sirvo, Ele não vai me desamparar. É assim que temos que determinar, coragem, partir para cima daquilo que está nos afrontando. Foi assim que Davi agiu. É fé. Aquele que tem fé, ele tem coragem e ele parte para cima, ele mostra o Deus que serve, é o Deus vivo, é o Deus que surpreende. Foi isso que Deus fez com aquele povo. Foi isso que Deus mostrou através da fé de Davi para aquele povo. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe se cravou na sua testa, e caiu, e a pedra lhe caiu sobre o seu rosto em terra. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, e com uma pedra feriu o filisteu e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que Davi correu, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou da bainha e o matou, e cortou-lhe a cabeça. Vendo então os filisteus que era seu campeão, era morto. O gigante Golias, ele era o chefe. O gigante Golias, ele comandava.
E quando este mal foi cortado pela raiz, todos aqueles inimigos que afrontavam o povo de Israel, eles tiveram que fugir. Porque eles viram que Davi era maior que todos aqueles que estavam ali. Que diante dos olhos de filisteus, Davi era pequenininho. Todos talvez estavam esperando a morte de Davi. Todos talvez ali estavam assim, meu Deus do céu, prepara a sepultura deste menino, porque ele vai morrer hoje. Mas não, porque aquele Davi, ele mostrou que era maior que Golias, porque o tamanho dele não dizia nada diante dos olhos dos homens, porque maior era o Deus que estava com ele. É assim que nós temos que agir, determinar, ter coragem e partir para cima. Mas para isto, a fé é que vai nos fazer mais que vencedores. Quem tem fé tem coragem, quem tem fé é valente. Quem tem fé vai adiante da guerra e vence. Porque o Senhor mesmo disse, esta peleja não é tua, esta peleja é minha. O Senhor disse que ele peleja por vós. Era esta palavra que Davi tinha com ele. Ele sabia que Deus estava diante dele. E é por isso que Davi venceu aqueles gigantes. E todo o povo de Israel viu que o Deus do exército, ele jamais desampara um justo. Que Deus te abençoe, graça e paz.